Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e vou retomar aqui, continuar o estudo, a leitura, a reflexão desse livro Rapcracia, Fabricando Cidadãos Felizes, do Edgar Cabanas e Eva Illouz, né? No último vídeo eu tratei das questões aqui do livro, né, que são os pontos críticos, considerações críticas a respeito dessa psicologia da felicidade, ciência da felicidade, né? Falei sobre aspectos epistemológicos, né, que os autores colocam aqui, e aspectos sociais, sociológicos, né? Inclusive, gostaria aqui de retomar uma frase que é citada da Margaret Thatcher, né, a ex-ministra britânica, que ficou famosa aí, né, por seu viés enraizado, um neoliberalismo raiz, assim, né, aquela ideia de que o indivíduo não existe. Aliás, que a sociedade não existe, o social não existe, só o indivíduo. Isso que foi um ato falho, né? O indivíduo existe, não só o indivíduo. Na psicanálise não se pensa em indivíduo, sujeito, porque a gente vai entendendo que todo mundo é dividido, mas é assunto para outro momento, né? E assim, retomar essa frase dela, né? Que ela deu numa entrevista pro Sunday Times em 81, no qual ela diz que o que a irrita, né? O que me irrita a respeito da direção da política nos últimos 30 anos é que ela sempre foi orientada para a sociedade coletivista. Eu diria que o que me irrita hoje é o rumo que a sociedade vem tomando, cada vez mais individualista, cada vez mais limitada, cada vez mais reduzida e reducionista, tanto quanto essa sociedade se entende, como entende os outros, né? Vai reduzindo os outros. Então são coisas aí, né, pra gente ir pensando, e o que cabe a nós, que é bastante coisa. Vamos lá, né? Vamos para a terceira consideração aí, que pode ser considerada fenomenológica, né? Identificada como fenomenológica, considerações críticas. Ela tem a ver com a frequência com que tal ciência não só falha em entregar resultados, como também reproduz muitos subprodutos sem fundamento, indesejáveis e paradoxais. É inegável que ela constrói sua proposta de bem-estar e realização pessoal a partir da mesma preleção terapêutica de deficiência, inautenticidade e falta de autossuficiência para as quais propõe soluções. Uma vez que a felicidade é estabelecida como um imperativo, quando se diz imperativo é como uma ordem, você deve ser feliz, você tem que ser feliz, ainda que em constante movimento e sem uma linha de chegada bem definida, ela produz uma nova variedade de perseguidores da felicidade e de repcondríacos obcecados e ansiosos pelo eu interior. Essa ideia de eu interior é bem curiosa, né? A gente tem que pensar o que seria um eu interior. É um eu que você não revela exteriormente? É um eu mais íntimo? Como que é esse eu interior, né? Com a constante preocupação de conseguir, de corrigir, tá difícil a leitura hoje, hein? Vamos lá, né? Obcecados e ansiosos pelo eu interior, com a constante preocupação de corrigir seus defeitos psicológicos e dedicados à transformação e ao aprimoramento pessoal. Primeiro, o que são defeitos psicológicos. Segundo, o que é aprimorar-se pessoalmente. Claro que em primeira instância pode parecer que há respostas simples para essas perguntas, né? Por exemplo, né? Defeitos psicológicos. A gente pode pensar, até no que diz no texto aqui, né? De uma incapacidade de lidar com as emoções, né? A tal da inteligência emocional. Eu acho que é um aspecto que a gente pode pensar, né? E aprimoramento pessoal, usando o mesmo exemplo, talvez seja saber lidar com as emoções, né? Só que assim, isso não é só questão de treino,
né? Senão fica uma coisa superficial. A impressão que dá é que parece sempre que é uma técnica que eu tiro ali da minha mala e vou usar no dia a dia, né? Sem uma concepção, sem uma mudança de percepção. Então fica até vazio, né? Fica até superficial. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que pensar numa estrutura que vai sendo criada desde o nosso nascimento, né? Porque a gente vai aprendendo ao longo da vida, que é comum na nossa cultura, a não expressar sentimentos, a não expressar fraquezas, entre aspas, a não expressar defeitos psicológicos. Olha para onde a gente vai indo, né? Vamos lá. Assim, enquanto esse processo faz dela a mercadoria perfeita para um mercado que prospera em meio à normatização de nossa obsessão com a saúde mental e física, essa mesma obsessão se volta com muita facilidade contra as mesmas pessoas que depositam suas esperanças nos muitos tipos de produtos, serviços e terapias oferecidos pelos estudiosos profissionais e assim chamados especialistas em bem-estar. Legal essa palavra aparecer, bem-estar. Eu gosto de usar ela no lugar de felicidade, né? Antes da gente buscar bem-estar, felicidade, na verdade, a gente poderia pensar num bem-estar, né? Estar bem, para poder correr atrás de outras coisas que possam preencher mais, né? Nosso sentido, nossa vida, né? E assim, eu coloco aqui uma ideia, né? A gente pode pensar bem-estar individual ou bem-estar social. É possível estar feliz quando há um grande mal-estar social? E se você é feliz enquanto há um grande mal-estar social, o que isso diz a respeito da sua felicidade, da sua troca com o outro, da forma como você é afetado ou não pela cultura, pelos acontecimentos, né? Questões. Enfim, né? A gente vai agora para o último aspecto aqui crítico da felicidade. Por último, a quarta consideração é moral. Só lembrando, colocando um gancho aqui, que a gente falou sobre tratamento moral, por exemplo, né? Lá no livro do Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. E claro, vai entrar a moral aqui, né? Envolve a relação entre felicidade e sofrimento. Ao equiparar felicidade e positividade com produtividade, funcionalidade, bondade e até mesmo normalidade, e a ausência dela a noção diametralmente opostas a estas, a ciência da felicidade nos força a escolher entre o sofrimento e o bem-estar, como se fosse uma questão de escolha, né? Assim, se você sofre, porque você escolheu sofrer. É muito complicado isso, né? Porque se a gente for pensar no nosso aparelho psíquico, segundo a psicanálise, as psicanálises, especialmente freudiana, não sei, pode ser. A gente vai falando de escolhas, mas escolhas de uma ordem inconsciente, não são escolhas feitas de forma consciente, né? Do eu aqui consciente, eu escolho. De fato, muitas pessoas vão, entre aspas, escolhendo caminhos mais tortuosos, mas não é uma escolha pensada, não é uma escolha consciente, uma escolha inconsciente. E para tratar disso é análise, autocrítica, se escutar, né? É um processo longo, né? Não é coisa simples assim, né? Então assim, aqui vai falando como se o ser humano fosse só consciência e as escolhas tivessem seu alcance, né? Ela pressupõe que nós sempre podemos optar. Sempre podemos optar. Agora diz aí se você pode sempre optar. Se sua resposta for sim, preocupante, né? Não sei aí, deve ter algumas brechas aí, alguns buracos, né? A possibilidade e a positividade e a negatividade são dois polos antípodas e que existe a possibilidade de nos livrarmos do sofrimento de uma vez por todas. Essa é a ideia que tem, né? Desse polo bem dividido, positivo, negativo. Ou você pensa positivo ou você pensa negativo.
Ou você vai para o caminho do bem, ou você vai para o caminho do mal. Ou você é feliz, ou você é infeliz. Ou você é doente, ou você é saudável. Então, quando tem só essas duas vias, a gente está reduzindo muito a coisa. Porque não é só dois caminhos, né? Sempre digo aqui, para colocar essa imagem de vários caminhos que sempre cruzam, se perdem, atalhos, lugares que levam, sei lá, né? Mesmo essa ideia, né, de senso comum, de que, ó, existe dois caminhos para seguir, o certo e o errado. Quem segue o errado merece ser punido. Quem segue o certo vai ganhar ali uma medalhinha de cidadão de bem, de bom cidadão. Não é assim, né? Não é assim. Quem prega isso, quem teve a oportunidade de escolher, geralmente não consegue entender que há pessoas que não têm a oportunidade de escolher. Né? Pois é, o mundo não se reduz ao seu umbigo, né? A sua felicidade, a sua fórmula. Coisas óbvias que precisam ser sempre ditas. E outra, né? Se livrar do sofrimento de uma vez por todas, parabéns. Eu só quero saber aí como que é para as pessoas ao seu redor lidar com uma pessoa assim tão positiva, sempre tão bem, né? Deve ser difícil, né? Tragédias são inevitáveis, não há dúvida, mas a ciência da felicidade insiste que sofrimento e felicidade são uma questão de escolha pessoal. Quem não faz da diversidade um meio de crescimento pessoal é suspeito de querer e merecer suas próprias desgraças. Não importam as circunstâncias. No fim, então, não temos muita opção. A ciência da felicidade não só nos obriga a ser feliz, mas também nos culpa por não levar uma vida mais bem-sucedida e gratificante. Pois é, né? Pois é. Aí está uma grande questão, né? Que de fato vai gerando essa cobrança, um imperativo, seja feliz, um imperativo, seja resiliente, aguente a exploração, aguente toda a merda que vê aí, se aguente. Porque aí você vai ser recompensado, naquela ideia de novo, né? Todo esforço é recompensado. E se não é recompensado é porque alguma coisa você fez de errado. O grande problema dessas abordagens é que ela devolve a culpa para a pessoa. Né? Não é o método que está equivocado, a ideia que está equivocada. Não, não é. E assim, como a gente está falando de um aspecto moral, né, de uma personalidade considerada positiva, feliz, saudável, a gente vai pensando aí, né, de algum modo, de vários modos, eu diria, né, que quem é uma pessoa, por exemplo, que sofre, tem um sofrimento muito agudo, complexo, difícil de entender, vai sendo visto como alguém inferior, alguém doente. Que aqui eu posso até pensar, a ideia, estava até pensando que hoje a ideia de felicidade talvez esteja muito ligada à ideia de saúde. Né? Se você é feliz, você é saudável. Se você é infeliz, você é doente. Felicidade é saúde, infelicidade é patologia. Olha só que perigo, né? Acho que não à toa aí a gente vai vendo que muitas vezes o fato de você estar triste, por exemplo, é interpretado como depressão, né? Como se a tristeza não fizesse parte da experiência humana, né? Então assim, dois polos que empobrecem a nossa experiência e vem aí de novo com uma carga moral para nos colocar num lugar reduzido e manicomial.